Bom dia, gente. Vamos lá, então. Já demos aí os minutinhos, né? Os colegas não vão entrar agora. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos psicológicos relacionados à separação e à alienação parental. Então, em um dos assuntos do seminário que a gente teve, a gente falou, né, sobre alienação parental, mas hoje nós vamos discutir um pouco mais, aprofundar um pouquinho mais, ok? Bom, no processo de separação, é sempre muito bom a gente entender, né, como essa família ela fica, né? A família ela é um sistema. Então, quando ela se separa, o que acontece, né? Há toda uma movimentação que vai desencadear processos estressores em todas as pessoas ali envolvidas, né? Então, alguns vão ter um maior ponto de estresse do que os outros, mas sempre vai atingir a dinâmica da família por inteiro, né? Então, é necessário entender a família como um sistema que move-se através dos tempos, enfrentando estressores comumente maiores nos pontos de transição, de um estágio para outro, no processo do desenvolvimento do sujeito. Com o advento da separação conjugal, gradativamente todos os elementos que compõem a relação e a família tendem a ruir. Hábitos, valores, rotinas, impondo aos indivíduos envolvidos uma mudança, não rara, radical. Né? Então, o que quer dizer isso aí? Em todos os momentos, né, que nós vamos vivenciando, a família vai vivenciando de transição, tipo chegada do bebê, a criança sai da fase infantil, entra na adolescência, depois vai prestar vestibular, depois entra na fase adulta. Então, todas essas fases, em geral, vai causando, né, podemos dizer, vai movimentando, né, vai trazendo estressores que a família vai ter que estar sempre se reorganizando, se adequando àquele momento que ocorre. E a separação, quando ela ocorre, ela também é um desses momentos que acaba, então, também gerando aí esse momento de readaptação. Mas é mais difícil, né, por exemplo, passar por todas essas fases que, em geral, vai acontecendo com a família, né, depois do momento da separação. Em geral, né, a criança é a mais afetada, né? Os adultos, em geral, eles já estão com as suas decisões formadas, já tem ali as suas emoções mais equilibradas, né? A criança não, ela está no seu processo de desenvolvimento, então um processo de separação, em geral, acaba afetando bastante a criança. No Brasil, a fonte de informações disponível, né, sobre os processos de separação aqui é o IBGE, tá? Ele publica, né, todos os trabalhos, né, que fazem, né, do censo, né, verificando aí os níveis de separação do país, tá? Então, no estudo dos processos judiciais impetrados nas várias civis e de família, né, de divórcios ocorridos nos tabelionatos de nota, esses últimos anos, né, que permite aí, pela lei 11.441 de 2007, que permite aos casais a separação e o divórcio diretamente nos cartórios, somente se aplicando aos casais que não tenham filhos menores de idade ou incapazes, o que impede ao pesquisador uma noção exata dos casais com filhos em idade de guarda judicial que se separam e se divorciam, né? Então, o que ele está dizendo aqui é o que acontece, né? No passado, antes de 2007, os casais, para se separarem, eles tinham que ter 1 ano de separação de fato, para poder dar entrada no pedido de divórcio, né? Ou entrar com pedido de separação e depois, né, ter esse período de separação e entrava com o divórcio. Hoje não precisa mais, né? O casal casou, se aí amanhã quiser separar, ele pode separar aí de uma forma muito rápida, né? Nem precisa entrar
com pedido de divórcio pela justiça, pode ir diretamente ao cartório, desde que não tenha filhos, né? Se tiver filhos, vai ter que passar, sim, né, pelo processo judicial, que aí leva um pouco mais de tempo. Mas, para dar entrada, não se precisa de tempo, né, de separação, como era no passado. E, dentre essas pesquisas, né, do IBGE, o que ele andou... nas pesquisas tem apontado, né, que isso aumentou, né, os números ainda de separação. Daqui a pouquinho a gente vai ver os gráficos das últimas pesquisas. E também tem algumas pesquisas que pegam só essas pessoas que deram entrada de divórcio pelo cartório, né? Então o IBGE ele tem esse acesso, mas as que entraram com o pedido de divórcio pela justiça, que contêm filhos, esses o IBGE aqui acaba não tendo acesso, ok? Então, apontam que dos 105 mil processos judiciais e escrituras públicas concernentes à separação, 102.813 foram deferidas sem recursos ou realizadas nos tabelionatos, chegando ao total de 98 mil separações no total. Já o divórcio contabilizou 188 mil processos ou escrituras, né? Então, a gente tem visto aí um grande número de separações. Isso ficou pequenininho aqui, os meus números. Deixa eu abrir aqui o slide no computador. Ficou pequenininho aqui a imagem que eu peguei. Bom, então, o que a gente tem aí nas estatísticas do IBGE? Essas estatísticas, a última que foi realizada é a de 2019, tá? E ele fez um comparativo da pesquisa do censo de 2009 para a pesquisa realizada em 2019, ou seja, em 10 anos, tá? Então, em 2009, o tempo, né, entre a data do casamento e o percentual de divórcios, né, era de 30,4%, né, que os casais que casavam se separavam, ou seja, 30%. E em 2019 já subiu para 48%, né, aqueles casais que tinham ali menos de 10 anos casados, então 30% se separavam com menos de 10 anos, em 2009, em 2019, 48% dos casais que se casaram e tinham menos de 10 anos de casamento se separaram. Então, a gente verifica assim, um grande número, né, um aumento considerável nesses primeiros 10 anos de casado, e aumentou muito, né, nos últimos anos, no caso em 2009, que coincide exatamente com a mudança da nova legislação, né? 2009 tinha acabado de mudar a legislação, que mudou em 2007, e 10 anos depois, bastante tempo, aumentou consideravelmente. Dos casais que casaram estavam entre 10 anos e 14 anos, em 2009, 15%, e em 2019 deu uma diminuída, 14%. De 15 anos a 19 anos, em 2009, 13% dos casais se separaram e em 2019, 9%. De 20 a 25 anos, em 2009, 16% dos casais se separaram e 9% ficaram, então, em 2019, se separaram. De 26 anos ou mais, né, em 2009, 24% dos casais se separaram e em 2019, 18% dos casais se separaram. Então, o que a gente pode observar aí no gráfico é o que aconteceu, né? No passado, ficava menos tempo, o tempo de separação nesses primeiros 10 anos era menor, né? No entanto, nos outros anos, nos tempos de convivência, acabava aumentando. E aí agora inverteu, né?
dos primeiros 10 anos aumentou consideravelmente em 2019, mas teve uma queda com o decorrer do tempo, né? Ou seja, passou esses primeiros 10 anos, depois a tendência diminuiu o número de separação. Isso que a gente pôde observar nesse último movimento aí da pesquisa, ok? Segundo Ondorf, 1995, a separação é um advento desestabilizador, cujas tonalidades geram ansiedade para todos os membros da família. A nova e imprevisível carga de tensão dá margem à escassa atividade representativa dos eventos futuros, e muitas em termos catastróficos. Por isso, cada qual luta para manter estáveis as configurações relacionais que mais lhe davam segurança emocional, isto é, mais evidente para os filhos, solicitados a escolher entre duas figuras emocionalmente significativas, né? Então, o processo de separação ele gera assim, bastante ansiedade, né? Para todos os membros, né? Mesmo aquela pessoa que solicitou a separação, ela também passa por um sofrimento, ela também passa por uma separação. Às vezes a gente pode imaginar assim, aquele que solicitou não está sofrendo, ele quis separar, né? Mas também a gente tem que considerar que ele também está num grau de sofrimento, né? Então, em geral, as pessoas que estão vivenciando ali uma separação, elas vivenciam diversos sentimentos, né? Como sentimentos de fracasso, sentimentos de fracasso de não ter dado certo, de não ter dado conta, sentimentos de culpa, né, tristeza. Então, assim, são infinitas, né, formas de que cada um ele vai vivenciar aquele momento ali de separação, tá? Que gera aí bastante ansiedade, né? Um fenômeno muito comum na separação é a ansiedade. Vamos falar agora da síndrome de alienação parental. Neste sentido, existe a síndrome de alienação parental e a alienação parental propriamente dita. A gente vai falar um pouquinho de cada uma para que a gente entenda que apesar desses dois termos estarem relacionados, há uma certa diferença, né? Então, Oi, Matheus. É, Adriano. Oi, Adriana. É por isso que eles dão um certo prazo para separação por causa dessa ansiedade que pode gerar? Não, hoje em dia não tem mais prazo para separação, tá? Ah, sim. Em 2007, de 2007 para cá, a justiça não obriga mais a ter prazo de separação. No passado se tinha, né? A pessoa tinha que ter 1 ano de separação de fato para poder dar entrada no divórcio, certo? Hoje em dia não tem mais isso. E os casais não tendo filhos, eles nem precisam da entrada em divórcio na justiça. Ele vai logo no cartório, rapidamente já assina, já sai ali divorciado, se eles não tiverem filhos. Tá? Então, hoje a gente não tem. Mas no passado, quando se dava esse tempo, o tempo era realmente para ver se realmente o casal queria se separar, se não havia a possibilidade de volta. A justiça fazia um grande movimento desse casal se reconciliar, né? E se entendia que 1 ano era um tempo razoável para essa possibilidade de volta, que às vezes, quando no decorrer dos ânimos alterados, o casal se separa e dá logo a entrada no divórcio, eles podem depois se arrepender e querer voltar. Mas quando já deu entrada no divórcio, às vezes eles ficam até repensando, que vou passar vergonha, né? Eu já dei até entrada no divórcio, eu já até me divorciei, agora eu vou voltar. Então aí fica mais difícil ainda esse casal voltar. Então era sim, né, com essa intenção, mas hoje em dia a justiça não exige mais isso, tá? O casal não precisa ter tempo de separação para ele entrar com o processo de divórcio. Certo? Então, um dos produtos da separação é a síndrome da alienação parental, que pode vir a acontecer. O nome síndrome de alienação parental
Ele primeiramente apareceu em um artigo em 1985, né, pelo psiquiatra Richard Gardner, né, onde ele publicou o artigo, né, Recent Trend Divórcio, né, and Custody Litigation, causando grande interesse e polêmica dentro da comunidade científica e jurídica, tá? Então, esse termo, né, ele foi bastante polêmico na época, né? Ninguém nunca tinha falado em síndrome de alienação parental. Que termo é esse, né? Que Gardner, em 85, já tem um certo tempo, ousou em falar, tá? Então, a alienação parental é uma disfunção que surge primeiramente no contexto das disputas de guarda de menores, né? Sua manifestação primária é a campanha de degeneração contra o genitor, uma campanha que não possui justificativa, né? Então, aquele casal, né, um dos dois começa então a denegrir a imagem do outro, né? Em geral, quando eles estão em disputa de guarda, um quer ficar, o outro também quer, ou quando foi uma separação conflituosa, onde um dos dois não queria se separar, ou o motivo que levou a essa separação. Então, são diversas formas que pode vir a acontecer aí a alienação parental. Então, esta disputa resulta aí da combinação de doutrinações, né, por parte do genitor alienador e as contribuições da própria criança para a difamação do genitor alienado, né? Então, acaba ocorrendo aí, às vezes, até também, né, essa contribuição dessa criança que acaba entrando na onda daquele que está ali fazendo a alienação, né? Então, aí mexe muito com o emocional dessa criança, e o estressor dessa família também no processo de separação ainda é muito maior. O próprio processo de separação já é difícil, já é estressor, já leva aos processos de ansiedade e sofrimento. Imagine essa família que está se separando e tem ali um processo de alienação parental envolvido, né? Fica bem mais complicado, fica bem mais difícil isso. Pode-se inferir que a SAP, né, que é a Síndrome de Alienação Parental, é uma síndrome que surge no contexto de uma separação judicial, principalmente no momento da definição da guarda, e que a teoria de Gardner, como aponta Goulart em 2008, tem origem no conceito de síndrome de dominação, que Roger Dory atualizou no que se convencionou chamar de relação de dominados. Então, o que seria essa relação de dominação, né, de acordo com esse autor aí? Um termo genérico aplicado às várias relações, até mesmo políticas, cuja meta seria se apropriar do outro como objeto de desejo, né? Então, ele aí tem uma linha psicanalítica, né? O autor ele fala que é o desejo de dominar, né, de ter o outro para si, ou de exercer o seu poder sobre o outro, de exercer a sua autoridade sobre o outro, tá? Negando, em alguns casos, destruindo a diferença que os liga, porém, quando estudados no contexto de uma família, esta ocorria dentro de famílias não separadas ou divorciadas, daí surgindo a especificidade da síndrome de alienação parental, onde o início é necessariamente a separação e, consequentemente, disputa da guarda dos filhos, tá? Então, esse processo da síndrome de alienação parental, ele ocorre especificamente nesse contexto de separação, não quer dizer que vai ocorrer em todas as separações, tá? Ocorre em algumas separações, e nesse processo aí de disputa de guarda, né? É o momento que, em geral, tem essa alienação. Quando os dois querem a guarda dos filhos, é muito comum a alienação parental, porque eles estão ali disputando, né? Quem é que tem mais força? Meu filho vai ficar comigo. Não, meu filho vai ficar comigo. E aí fica naquela guerra e começam, então, nesse processo de tentar denegrir o outro, né? Para que essa criança fique de um lado, né, e mexendo e desestabilizando ainda mais
esse processo aí de separação. Vamos falar aqui um pouquinho das características da SAP. As primeiras características percebidas por Gardner e que determinam o desenvolvimento da teoria da síndrome são a campanha de degeneração, as desaprovações em relação ao genitor alienado, que são racionalizadas de forma absurda, frívola ou fraca, falta de ambivalência, suporte reflexivo do genitor alienante no conflito parental, ausência de culpa, né? Crueldade, exploração do genitor alienado, propagação da animosidade aos outros parentes e amigos do genitor alienado, né? Então, essa pessoa ela começa a fazer uma verdadeira campanha, não só com a criança, mas também com os parentes, com os amigos, né, daquele outro, né? Ele começa a denegrir, né, falar coisas absurdas, né, coisas que venham realmente tentar denegrir o outro, deixá-lo ele naquela condição mais frágil, naquela condição de que ele não é uma boa pessoa, que ele não serve para cuidar, e começa a inventar verdadeiros absurdos, né, sobre o outro. Características observadas nos registros periciais. Relacionamento entre o alienador e o filho caracterizado como controlador e simbiótico, né? Então, a gente observa, né, do que vem tido aí nas questões, sendo observado nos processos de perícia, né, que, em geral, né, essa característica que o filho tem uma simbiose com esse que aliena, né, e com esse outro, né, também que ele tem a simbiose, ele também tem essa questão de ser controlado, né? Então, é uma característica também que ocorre aí nesse tipo de família. Denúncia, falso abuso aos filhos por parte do outro genitor. Então, esse genitor que está alienando também, às vezes, denuncia, né, que o filho está sendo abusado sexualmente pela mãe ou pelo pai, por aquele que está sendo alienado, tá? E são denúncias, em geral, falsas, tá? Porque faz parte justamente do movimento aí da alienação parental. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, nos casos de denúncia de abuso sexual em processos de separação, onde há disputa de guarda, porque é muito comum, né, aquele que está alienando acusar o outro de abuso sexual, tá? E como há uma simbiose dessa criança com essa pessoa que está alienando, né? Então, em geral, ela entra no discurso, né? Ou então, esse que está alienando começa a implantar falsas memórias nessa criança, né? Onde ela vai pensar em coisas, lembrar de coisas que ela realmente não vivenciou. Então, são coisas bem delicadas que a gente precisa ter muito cuidado e estar muito atento. Contradições no que diz, mas sempre aparenta confiança em tudo que fala. Então, a pessoa, em geral, ela é contraditória, mas ela é segura na hora que fala. O alienador, em casos, por exemplo, de acusações de abuso, não ficam aliviados ao descobrirem que a criança não foi atingida, e sim ficam desapontadas, tentando a todo custo provar o contrário. Superproteção, psicopatia, né, identificada às vezes, né, que está alienando, já se verificou, né, incidência dele ter algum nível de psicopatia, tá? Não é regra, tá? Não entendo como regra que todo alienador ele tem uma psicopatia, não é isso, tá? Está dizendo aqui que há uma grande incidência apenas, ok? Frieza emocional e distanciamento afetivo e não cooperação com os examinadores. Em geral, ele não coopera na hora da realização da perícia, na hora de fornecer as informações. Em geral, ele acaba dificultando todo o processo, tá? Aquele que está alienando.
síndrome de alienação parental ainda não é um tema de grande discussão, né, no judiciário brasileiro. Os motivos, como apontados por grande parte dos profissionais que lidam, né, com a síndrome, é a insuficiência de informações que os profissionais do direito e da psicologia e da psiquiatria recebem, né? Então, o que quer dizer isso aqui? O nome síndrome, né, de alienação parental, ele acaba não sendo um tema muito utilizado, tá? O judiciário, ele utiliza somente o termo alienação parental. Por quê? Porque síndrome seria a caracterização de um transtorno, tá? E a psiquiatria, ela não reconhece como um transtorno a síndrome de alienação parental, né? Então, não, se a gente procurar lá no CID-10, procurar na DSM-5, não existe essa conceituação, síndrome de alienação parental. Ele é um conceito jurídico, tá? Então, a gente tem que entender, né, que é um conceito jurídico, não é um conceito médico, apesar de ter iniciado, né, a partir dos artigos lá do Gardner em 95, mas até o momento ainda não entrou oficialmente na linha ali dos transtornos, né, das síndromes propriamente ditas, tá? Então, é um tema que se discute dentro do judiciário, ok? Então, tem uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa diferença que se coloca entre a alienação parental e a síndrome. Então, a alienação parental é o movimento daquele que aliena. Então, digamos, eu fui casada com o Matheus, a gente se separou e eu estou em processo de separação, eu começo a fazer, né, a alienação com relação ao Matheus. Eu começo a denegrir, né, o Matheus, falar mal do Matheus para minha família, para o meu filho. Então, eu estou praticando ali o processo de alienação parental. A síndrome, a gente diz, né, neste conceito, já seria algo em torno das consequências que esse processo de alienação traz, que são todas essas características que a gente acabou, tá? Em via de regra, são a mesma coisa, mas eles acabam utilizando esses dois termos, tá? Síndrome e alienação parental. Mas a gente precisa ter em mente que é um conceito aí jurídico, tá? Não é um conceito que é aceito ainda na literatura médica. Agora, eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês a lei, a gente vai conversar sobre a lei, a gente vai comentar aqui os artigos. Deixa só eu abrir. Pronto. Então, a lei, né, da alienação parental, ela foi publicada em 2010, tá? No artigo 1, ela dispõe sobre alienação parental. Artigo 2º, considera-se o ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie o genitor ou que cause prejuízo no estabelecimento ou a manutenção de vínculos com este. Então, não é só para o pai, né, ou para a mãe, só o pai ou a mãe que acaba fazendo isso. Também, às vezes, os avós ou os tios acabam praticando alienação parental, ok? São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, omitir deliberadamente ao genitor, né, informações pessoais
relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Então, a gente percebe que é um grande movimento aí daquele que está praticando a alienação de impedir, né, de não querer que o filho mantenha o vínculo com o outro genitor. Então, ele dificulta em todos os sentidos, né? Se muda de endereço e não avisa para onde foi, não dá informações da escola. Então, assim, são diversas questões que ele vai realmente fazendo ali nesse movimento de atrapalhar e dificultar esse processo de continuidade do vínculo. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou do adolescente com o outro genitor, com familiares destes ou com os avós, impedindo aí esse movimento com toda a família, ok? Artigo 3º. A prática do ato de alienação parental fere direito fundamental da criança e do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda. Então, a gente observa que ele fere diretamente, né, o que temos lá na nossa